aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estaremos começando um novo trimestre com nova lição que está aqui do lado. Você vai poder ver com a Alice. A lição que tem o título de Fidelidade. Antes da gente começar a falar do tema, né, introduzir esse tema que está bem legal, vou apresentar nosso convidado, que é o Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, para mim é um privilégio participar dessa roda de conversa aqui. Ai, coisa Eu boa. falei antes, mas já sou fã. Ô, louco, Adoro! Assim que a é isso gente aí, gosta. gente. Adoro. Adoro. Exatamente, exatamente. E, Muito gente, bom. vamos lá. Eu estudei um pouquinho a lição, assim, um pouquinho. Vocês entendem o que eu quero dizer. Mas estudamos a lição. Esse foi um tema que eu achei, me pegou de surpresa. E eu vou trazer aqui, o tema da lição é fidelidade. E o título é Deus, doador e sustentador. A lição vai trazer um pouco mais falando de como Deus criou o mundo, como Deus criou todas as coisas, e que existia uma ordem nisso. Deus, ele criou tudo com um propósito. Ele criou é, um mundo que era bem estruturado. E depois que o ser humano deu umas pisadas na bola, talvez as coisas tenham desandado, digamos assim. Por que que eu falei talvez? Porque quem vai responder certinho essa pergunta vai ser quem tá aqui com a gente, os nossos participantes, e eu também não quero dar spoiler, porque a Alice fica pé da vida comigo se eu faço isso. Então eu não vou fazer. Então, gente, vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: por que a lição descreve o mundo de que Deus criou como organizado e o mundo pós-pecado como caótico? Olha, eu vou citar até um trecho que fala na segunda-feira, mas eu acredito que é, esse fato de Deus ser organizado e tudo mais já mostra um pouco do caráter dele, né? Isso é muito interessante. A ordem faz parte de Deus, de quem ele é. A gente já entende também, né? Fica bem claro o grande conflito até nesse sentido que a lição traz pra gente, né? A lição fala o seguinte: a desobediência causaria a reversão no processo de organização e criação, porque a vida não pode ser mantida por seu doador quando são desconsiderados os limites para o bem-estar de suas criaturas, as quais receberam o presente do livre-arbítrio. A- Ao cruzar essa fronteira e ao usar o que foi restringido por Deus como teste de fidelidade, Adão e Eva quebraram a sagrada lei, a sagrada relação de confiança. O primeiro casal perdeu a posse do jardim e começou a transpirar e a se preocupar com a manutenção da natureza. A entropia estava começando a fazer seu trabalho. Eu lembrei muito de física da escola. Quem nunca, né? Lembrar de entropia e tudo mais, né? Que é sempre o caos. Então, você vê que interessante. A lição traz para a gente falando sobre uma das questões sobre o grande conflito em questões de ordem e desordem. Então, a ordem sendo Deus e a desordem, o caos. A entropia é o pecado. Sim, claramente o pecado trouxe a desorganização, então afetou tanto o lado visível quanto invisível da parte social, da parte natural. Então nós temos um mundo caótico em todos os sentidos, com doenças, problemas, guerras, e é como a lição comentou, né? Como a Alice também falou agora, tem a ver com o processo de entropia. E Deus trouxe a ordem, mas o pecado acabou tirando isso. Eu gosto bastante do relato de Gênesis sobre a criação, porque ele, na realidade, eu gosto muito do livro de Gênesis justamente pelos fatores criativos que ele tem, né? E um dos fatores que mais me chama a atenção são os papéis que cada um desempenha dentro dessa criação, né? Quando você vê o Espírito Santo ao longo, talvez se você quiser tiver um pouco de preguiça, eu não quero ler o livro de Gênesis inteiro, mas se você pegar o primeiro capítulo de Gênesis, você consegue perceber claramente cada papel de que cada um da Trindade desempenha. E aí, quando você pega o papel do Espírito Santo, por exemplo, você tem alguém de manutenção. Quando você pega o papel de Deus Pai, você tem um papel de criação, de idealização. E aí, quando você pega o papel de Cristo, Filho, você tem, para mim, que talvez seja o ato mais bonito da criação, que é o papel de ação. Quando Deus fala, a palavra de Deus se toma ou tem forma a partir da ação de Jesus Cristo. Então, todo esse conjunto de papéis unidos em um só propósito, que é a criação, transmite para mim a ideia de intencionalidade. Quando Cristo tem a criação do mundo nas suas mãos, nada do que ele faz é fruto do acaso. E a partir do momento que toda a criação recebe o tom da intencionalidade de Deus, a partir do momento que ela foge disso também, ela perde toda a intencionalidade. Então, toda a criação e todo o plano de Deus para a vida do homem, ele é intencional. A partir do momento que Deus passa a não ser
o regente de todo o plano que ele criou, a intencionalidade perde lugar. E aí a gente vive, e aí a gente pode se dizer que a gente vive imerso na realidade do acaso. Então não tem ou não há como haver nenhum tipo de estabilidade com o acaso. E aí a única coisa que a gente pode esperar do acaso que é fruto das nossas mãos é o caos. Por isso que eu acho que a lição é bem categórica quando ela diz assim, ó, dentro da criação de Deus, tudo que a gente tem é perfeito, planejado, porque tudo isso é intencional. Quando a gente foge da intencionalidade que Deus trouxe para a humanidade, a única coisa que a gente pode esperar é o caos, porque é o resultado perfeito de toda a ação humana sozinha. Cara, de perfeita. Sim, eu achei incrível, porque Deus, quando você vê no relato da criação, que nem o Pedro comentou, Deus, ele vai criando e tudo tem a sua ordem, né? Deus vai colocando tudo extremamente organizado. Pelo menos o relato da Bíblia é extremamente organizado. Deus coloca algo, dá um sentido para aquilo, e aí coloca outra coisa que está conectada àquilo, e vai tendo toda essa ordem. Então eu imagino que, aí até linkando o tema da lição, né, que está falando sobre fidelidade, quando o ser humano se rebela contra Deus, quando o ser humano rejeita Deus, essa linha, esse fio que ligava todas as coisas e deixava tudo na sua devida ordem é cortado, né? Essa conexão. E aí meio que tudo vai cada um para um lado, começa a ficar bagunçado. Então, nossa, dessa lição eu peguei muito isso, né? A gente tenta viver sem Deus, ou tentar viver através das nossas próprias regras, falta essa conexão, eu diria, essa parte fundamental que dá ordem para as coisas, que dá significado, que junta todas as peças. E aí, aproveitando, que aí já esse aqui é um ganchão para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: onde podemos encontrar os critérios de Deus para a restauração desse caos? Se o caos veio do pecado, a rejeição de Deus, como que a gente pode, onde Deus coloca os critérios dele para a gente restaurar esse caos? Ou pelo menos para a gente seguir uma vida que seja organizada de novo? Será que é possível? Não é? E onde que a gente poderia encontrar como fazer isso? Olha, eu acho perfeito, porque, até como você colocou, a gente já entende que precisa de um manual para a gente seguir, para que a gente possa realmente estar voltando para o que era que Deus queria, né? Tinha o desejo que nós tivéssemos o melhor e tudo mais. Então, eu acredito que o melhor lugar que a gente pode é a Bíblia. E olha, particularmente, queria fazer um comentário especial. Tô lendo o livro de Salmos, cara, eu tô amando. E lá realmente a gente tem vários detalhes de como é a vida de um cristão, como que era o viver, sabe? Então, eu acho que lá mostra muito pra gente como que a gente pode voltar, se voltar para Deus, né? Eu acho que mais do que isso, né? A gente tem a Bíblia, mas é o relacionamento com Deus, porque se a gente não tiver esse relacionamento, não vai adiantar, né? Eu até estava vendo hoje também um post, ou nossa, tudo hoje, né? Enfim, mas na vida aí. Eu estava vendo um post do Rodrigo Silva sobre as formas que são errôneas de ler a Bíblia, né? Mas não ler, quando eu falo ler a Bíblia, não é o ler, tipo, abri aqui, vou ler esse verso, ponto, acabou. Não, mas o estudar, realmente o querer conhecer, que eu acredito que a partir disso, não é a gente que vai se restaurando, mas a palavra de Deus que vai fazendo essa reordenação na nossa vida. Exatamente. Eu acho que ele já falou tudo, já Ah, não uma preciso pena, falar né? nada Sobre. depois dessa. Sorry. Não, mas com certeza eu concordo que a gente precisa ter esse relacionamento com Deus, procurar buscar isso na palavra dele. E eu acho que eu vejo ali os limites que a gente encontra na Bíblia como uma forma de Deus buscar o melhor para nós. Então, é uma forma de não nos colocarmos em risco. Para que a gente vai querer ficar no limite das coisas quando a gente sabe qual que é o melhor? Eu penso dessa forma. Então, eu acho que tudo isso traz uma certa estabilidade e uma ordem para esse caos que acabou se instaurando. Nossa, muito bom mesmo. E eu acho que é legal também quando a gente percebe esse paralelo da lição, que para mim é bem inteligente, até um pouquinho sarcástico, né? Quando ela estabelece essa relação, né, entre a criação e o que é caótico, e justamente quando ela define, a própria lição define, agora não vou me recordar o dia exato, mas a própria lição define que o resgate do que era bom antes do que era caótico é justamente a palavra de Deus. E aí, quando a gente recorre à criação, a gente percebe que tudo que é bom é criado através da palavra de Deus. E o resgate do que é bom também se dá através da palavra de Deus. Então, é como se fosse um caminho de volta
uma relembrança, uma memória, a suscitação de uma memória daquilo que um dia foi bom. Então, quando a gente traz à tona a realidade do que foi criado, a gente restabelece o padrão da criação. Eu acho bonitíssimo isso, lindíssimo isso. Porque a gente se colocar na posição de criatura de Deus é afastar toda a carga de pecado que diz para a gente que a gente não faz parte da criação dele. E quando a gente se coloca na relação de reestabelecer a mesma voz que criou tudo que existe, a gente volta ao patamar de alguém que é amado, alguém que é planejado e alguém que é intencionalmente feito para alguma coisa que Deus colocou na nossa vida. Então, para mim, a coisa que mais talvez resgate, né, o nosso estado original é o ouvir a voz de Deus, que é a mesma voz que criou todas as coisas lá atrás, permanece dizendo até hoje. Não é uma voz que parou de dizer e por isso a gente não ouviu. É uma voz que, mesmo dizendo, outros barulhos externos não nos permitiram ouvir. Mas quando a gente consegue sintonizar na voz que sempre disse e sempre dirá, a gente restabelece o padrão inicial. A gente pega o celular e reseta o padrão de fábrica e volta ao estado original das coisas. Perfeito, muito bom. Roda a vinheta. Momento Fala aí! Agora é o momento do Fala aí, em que você fica com a responsabilidade de falar por aí uma palavra que para você resumiu a lição número 1 desse trimestre, desse novo ano. A minha palavra foi significado. E, inclusive, detalhe importante, você do outro lado da telinha está convidado para colocar aqui embaixo a sua palavra e explicar o porquê dela também, tá bom? Minha palavra é significado, porque mostra, acho que muito do que a gente conversou aqui. Eu tinha separado outra palavra, mas eu falei, cara, não, acho que com as ideias aqui que é o legal, né? Eu escolhi essa palavra porque me trouxe que nada é por acaso. Deus, ele tem um significado do porquê nós estamos aqui e de todas as coisas. Deus, ele nunca faz nada por acaso, como a gente estava conversando. Eu escolhi a palavra esperança porque eu acho que mesmo com a tendência desse mundo de ser tudo um caos, de ser muito caótico, Deus ainda se faz presente na nossa vida e oferece uma solução. Eu escolhi a palavra memória, porque quanto mais a gente se lembra do que já era ou do que se foi, mais fácil é estabelecermos o caminho de volta para traçarmos o perfil ideal de vida, existência e dependência de Deus. A palavra que eu escolhi foi resultado. Pensei muito nisso, porque a lição falou, né, de como era o mundo com Deus, o mundo depois que o ser humano decidiu se separar de Deus, se rebelar contra Deus, e eu escolhi resultado. A princípio, a minha palavra era consequência, mas eu acho que as pessoas interpretam errado, porque consequência parece que você está sendo punido por algo que você fez, enquanto que o pecado eu não vejo como, não é Deus punindo, é nós colhendo o fruto de nós escolhermos nos separarmos de Deus, sabe? Quando a gente entende que quem trazia a ordem, quem trazia todas as coisas boas, sempre foi Deus desde o início, e que é natural, é o resultado natural de você escolher se separar de Deus, você perder o acesso a essas coisas, ou você não conseguir se sustentar por conta própria, eu achei mais fácil de entender isso, que é mais relacionado a você aceitar os dons de Deus e não a você estar sendo punido por não estar com Deus, entende? Então eu escolhi a palavra resultado. É bem na ideia, na linha de que se você escolher estar com Deus, Deus restaura essa ordem na sua vida, porque Ele é a ordem, Ele é o doador de todas as coisas, Ele é quem mantém todas as coisas. Então, gente, já vou aproveitar que sou eu aqui, né? Falei a última palavra, e eu vou compartilhar com vocês aqui no momento um trecho da lição de sexta-feira. Como a gente já disse antes, sempre diz, você pode encontrar aí na sua lição, só abrir na parte de sexta-feira, vai estar escrito lá, e aqui mais especificamente no segundo parágrafo, que diz assim: que Deus é o nosso Deus. Ele governa seu reino com diligência e cuidado, e construiu um muro, os 10 mandamentos, em torno de seus súditos a fim de preservá-los dos resultados da transgressão. Exigindo obediência às leis de seu reino, Deus dá ao seu povo saúde e felicidade, paz e alegria. Ensina-lhe que a perfeição de caráter por ele exigida só pode ser alcançada familiarizando-nos com a sua palavra. É isso, gente. Deus é o doador de todas as coisas. Deus é o mantenedor de todas as coisas.
e ele sempre está aí. Jesus Cristo veio e morreu para que essa conexão fosse criada novamente, para que nós pudéssemos estar ligados com ele e poder aproveitar, né, desfrutar dessas bênçãos que ele sempre esteve preparado para nós. Como o Pedro falou, quando a gente, eu achei incrível essa colocação que você colocou, Pedro. E é quando a gente se coloca no status de criatura, a gente também reconhece que quem é esse Deus que está acima de nós, que nos criou, sabe? Que está provendo todas as coisas. Então isso é maravilhoso. Pode ser estranho, né? Se falar status de criatura. Eu não sei, às vezes eu fico. Se chamar de criatura parece um pouco estranho. É uma das dificuldades que eu tenho. Mas quando você entende qual que é essa relação de criador e criatura com Deus, quem é Deus, aí tudo fica incrível, tudo fica maravilhoso. E, gente, essa foi a lição 1, a lição falando sobre fidelidade, nosso novo trimestre. Pedro, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, por ter aceitado o convite, ter compartilhado as suas ideias. O prazer foi completamente meu. Todas as vezes que vocês me convidarem de novo, eu vou estar aqui. Nossa, eu adoro. Pode deixar que a gente ama, não seja por isso. Exatamente. É isso que a gente gosta de ouvir. É isso. Muito bom. E a gente Te espera. Na próxima. Semana. Muito bom, aí sim. Até mais, pessoal. Agora eu me perdi, desculpa.